Esse casal é absurdo, viu? Hoje a gente tá começando uma série aqui no Minha Novelas Brasil que é Casal de Sucesso e a gente vai começar a nossa lista sobre esse que você viu chegando, que você torceu um pouco por eles, porque começa com um erro, né? Um cara riquíssimo entra numa sala para pedir a mão de uma mulher, olha pro lado, escolhe a irmã errada na frente da família inteira. Então, ele fez isso, ela fez isso, ele detonou a vida de duas irmãs em 10 segundos. E ela, claro, coitada, foi obrigada a casar com um estranho que nunca tinha visto na vida. Sem escolha, sem saída. E, gente, isso é só o começo. Só o começo. A gente tá falando do casal Seyran e Ferit, o casal de Yali Chapekine, que estreou em setembro de 2022 na Star TV, produção da OGM Pictures. No Brasil, o título virou ali O Canto do Pássaro, na versão internacional Golden Boy. No papel deles estava a nossa maravilhosa Afra Sarachulu e o Merthe Ramazan Demir. Claro que nesse vídeo a gente vai falar de muita coisa hoje. Tudo que a gente acompanhou, tudo que a gente viveu, então fica até o final, porque tem uma revelação também da terceira temporada que quebrou o público ao meio, e vou dizer se funcionou ou não. Minha Novela Brasil tá começando e o seu like já é inscrito aqui nessa nova série Casais de Sucesso que bombaram na Turquia? Eu quero saber da tua opinião, tá? Então, vamos tentar entender para quem ama esse casal, porque a mansão dos Korhan, que é à beira do Bósforo, né, em Istambul, quem manda lá é Halis Aga, que é o patriarca, dono de um império de joias, um velho que trata a família como uma empresa, né, uma hierarquia, ordem, zero sentimento. O neto mais velho é o Fuat, né, o certinho, ajuda nos negócios. O caçulo Ferit, o oposto absoluto, mimado, mulherengo, voltou do exterior onde deveria estar estudando e só estava gastando o dinheiro do avô. Aí o Alice cansa. E a solução dele é a mais velha do mundo, recorrer à tradição, que é casar um menino à força. Então quem executa o plano é a poderosa Ifakat, a nora viúva. Guarda esse nome porque ela é o motor de todas as temporadas, de todas as tragédias, e que não teve um desfecho à altura, né? Mas a busca chega em Gaziantep, no sudeste da Turquia, que lá mora Kazim, que é um pai autoritário que enxerga as duas filhas como ativos de mercadoria, um passaporte aí para ficar rico. As meninas são a que divide opiniões, Suna, e a mais velha, a Seyran. Aliás, a mais velha a Suna, a mais nova a caçula a Seyran. E combinado estava fechado. Aí Facate escolheu a Suna, os Korhan viajaram para pedir a mão dela, contrato, protocolo, negócio. Só que antes da cerimônia, o Ferit esbarra em Seyran, por acaso. Então os dois, sem fazer ideia do que estava prestes a virar cunhados, ele fica completamente hipnotizado. E aí, na hora do pedido, ele aponta para a irmã errada. Então, gente, foi horrível. E esse caminho é o que traz aí todo o fandom romantizar todas essas cenas até hoje. E aquilo não foi amor, foi um egoísmo puro, né? Porque ele humilhou a Suna na frente de todo mundo, condenou a cunhada a anos de mágoa e arrastou uma menina ali de 19 anos para dentro de uma casa que ele sabia que era um ninho de cobras. Então, para Seyran, aquele sim, ele foi uma sentença, né? Porque ela queria estudar, queria uma vida própria e de repente está numa mansão em Istambul, casada com um estranho, sendo tratada como uma do interior, né? E vivendo ali como uma pessoa sem classe, né? E aí que a novela acerta em cheio, porque Seyran não se apaixona no capítulo 2. Ela briga, resiste, confronta. Para quem assistiu a versão dublada, vale assistir a versão turca. É bem diferente, tá? Porque quando eles têm essas situações de drama, na versão original turca, é mais palatível de você entender por que eles têm tantos dilemas. E aí você vai reparando que ela nunca pede licença, sabe? Ela vai ocupando espaço. E o Ferit, ele não sabe lidar com isso, porque nunca teve uma mulher que não tivesse interessada nele, né?
E só que tem problemas, vários, na verdade, né? O sogro Orhan despreza Seiran desde o primeiro minuto. A Ifakate trabalha nos bastidores plantando dúvida e veneno. E a ex-namorada Pelin volta disposta a botar fogo em tudo. Agora, o que ninguém sabe de verdade é o seguinte: a Ifakate, ela tinha escolhido a Suna, então ela queria uma noiva dócil, controlável, manipulável. E o Ferit, sem querer, sabotou o plano dela no primeiro dia. Então toda essa guerra silenciosa contra Seiran vai nascendo de um rancor, de um projeto frustrado, ou seja, uma estratégia calculada. E aqui, gente, a atuação da Afra Sarachoğlu é o que segura tudo, porque ela faz medo e raiva ao mesmo tempo. No mesmo olhar, você vê a menina que sofria em Gaziantep, a mulher que está aprendendo a revidar na mesma cena, e os episódios ajudam nisso, né? Porque cada capítulo passa das 2 horas, né, na versão turca, e isso dá espaço, foi 20 aí por episódio, e isso dá espaço para construir muita camada, né? O ciúme de Ferit, que ele não admite, a admiração que cresce contra a vontade dele, né? Os momentos em que o playboy escorrega e parece um menino ferido embaixo de toda essa arrogância. E nisso tudo é onde a química explode, porque não é química de olhar apaixonado, é química de briga, de tensão, que vai construindo um amor, né? O Mehdi Ramazandemi e a Afra Sarachoğlu, eles construíram tensão, sabe? Discutindo, não se beijando, sabe? E aí você foi shippando esse casal. E tem um detalhe de bastidor que explica muito, né? Porque o roteiro é assinado ali por Gülseren Bujioğlu, que conhecida na Turquia por construir histórias a partir de casos reais, e é por isso que tudo que aconteceu com o Kazim é uma história, um retrato de pacientes, né? Só que a novela não facilita nada, né? Veio separações, brigas públicas, segredos, ou seja, é aquele drama de alto nível. Então a primeira temporada é muito boa. Veio o divórcio, pois é, o divórcio foi a melhor decisão do roteiro da série porque obrigou os dois a existirem separados. Seiran sem a mansão, Ferit sem a desculpa do casamento arranjado, e aí a coisa vai ficando séria, porque quando eles voltam, não voltam por obrigação, eles voltam por escolha. Só que tem uma coisa esperando os dois na terceira temporada, que ninguém estava preparado. Pois é, vamos falar sobre tudo isso, porque a temporada, a terceira, no final, o Ferit prepara uma surpresa para Seiran e leva ela até um orfanato, né? E ele faz um pedido de casamento ali no meio das crianças e ali explica o motivo de ter escolhido aquele lugar. Os dois nunca vão poder ter um filho biológico, né? Uma gravidez colocaria a vida de Seiran em risco, né? Lembrando que a terceira temporada focou muito na saúde da Seiran, mas ali naquele abrigo tinha um monte de criança esperando por uma família. Então ele fala, podemos ser pais juntos, você estará sempre ao meu lado, ele diz, e ela desaba. Então, essa revelação eu acho que é o pior da série no sentido mais devastador, porque não é uma tragédia igual as que eles passaram, mas é uma tragédia administrada, que tira o casal exatamente daquilo que a família inteira valorizava. E o Alice passou 3 temporadas tratando netos como uma continuidade de patrimônio, sangue, herança, linhagem, e o desfecho tira isso do casal, né? E o sangue Corran morreu ali, mas o amor sobreviveu. Agora, essa leitura dos personagens é muito forte, né? O Ferit ele escolheu a Seiran na frente da família inteira num ritual de negócio, com os pais decidindo por eles. No terceiro, ele escolhe ela num lugar onde não existe família nenhuma, né? Num lugar cheio de crianças que foram deixadas para trás. E o primeiro episódio foi sobre linhagem, o último é sobre a ausência dela, né? E o Ferit só vira homem quando abandona essa obsessão dos Corran por descendência. E no episódio final eles casam pela terceira vez com a mesma pessoa. Agora, sendo bem sincero para vocês, a temporada 3, na metade da segunda, esticou demais. Teve conflito reciclado, teve briga que já tinha dado o que tinha que dar, teve a Suna no seu pior momento, teve gente sumindo e voltando sem motivo. E eu acho que isso foi uma aposta ruim, alongar tanto um casal que fez tanto sucesso e cansou muito o público, mas fora isso, a gente queria assistir
a gente queria acompanhar. Mas no final, a gente teve um final justificado, uma história que começou falando de casamento arranjado, terminou falando de adoção, de cuidado. E eu acho que a maior descoberta foi essa, né? A escolha que ela fez, porque Seirã foi vendida pelo pai, escolhida por engano pelo marido. No fim, foi a única pessoa da história que escolheu alguma coisa ali por conta própria. Mas e a química entre a Afra Saraçoğlu e o Mert Ramazan? Era tão forte na Turquia que o povo ali começou a torcer para que fosse real. E foi. Em 2023, os dois foram flagrados em clima de romance numa praia de Portugal. Durante as férias de gravação, a internet pegou fogo. Daí em diante virou uma segunda temporada paralela. Idas, vindas, anúncios de términos, silêncios longos, viagens juntos para a Espanha, reconciliação discreta, porque os dois são muito discretos, paparazzi em cima. Mas em agosto de 2025, o colunista e cantor Onur Akay afirmou que os dois tinham se reencontrado em Assos, na Turquia, e decidido deixar o passado para trás. E aí os fãs batizaram o casal real de Afran, né, em paralelo ao Seyfer da ficção. E olha, isso foi o combustível e foi a armadilha ao mesmo tempo. Combustível porque cada cena romântica virava um evento. Era edit, era teoria, era print, circulando em português, espanhol, árabe, em tudo quanto era canto. A novela cruzou fronteira, chegou na HBO Max e é um sucesso. A novela não saiu do top 10, era uma das mais assistidas, uma das mais acompanhadas. A armadilha porque o público passou a cobrar muito dos atores a intensidade emocional dos personagens. E, cara, ninguém deveria carregar isso. E eles são muito reservados, né? A linha entre Afra e Seyran, entre Mert e Ferit, ficou fina demais. Na Turquia, a novela emplacou audiência de ponta, sustentou 3 temporadas, coisas que pouquíssimas Dizi conseguem. Claro que a temporada 3 ainda enfrentou assim, muitas críticas, caiu muita qualidade, mudou de roteiristas, mas o casal entrou no caminho nesse furacão de tudo isso. Mas acho que a pior mudança é essa, e vale dizer, em algum momento o Seyfer deixou de ser personagem e virou produto. E isso, claro, limitou os roteiristas da história, né? Então, conectando tudo isso aqui que a gente falou, desse casal bombástico, né? E eu acho que a família Corrã inteira foi construída em cima do herdeiro. Sobrenome, sangue, e o casal principal, eles terminam construindo família sem nada disso. E Seyran e Ferit são um dos melhores casais da televisão turca recente, porque a química deles nasceu de conflito real, não era coincidência romântica, e porque os dois precisaram mudar de verdade para caberem um no outro. Então ele teve que demolir o próprio personagem, ela teve que aprender a dizer não pro pai, pro sogro, pro marido. Agora, o que ninguém sabe de verdade é que a novela nunca foi sobre romance. Era sobre uma menina descobrindo que tinha trocado de gaiola, né? Não de vida e decidindo sair sozinha. Agora a coisa que eu mais quero ver vocês comentando aí, repara nos dois patriarcas. Kazim, o pobre de Gaziantep, e Halis, o avô riquíssimo de Istambul. E a novela vai te ensinando que a odiar um, talvez respeitar o outro, né? O outro fala baixo, veste terno, o outro é mais palhafatoso. Mas, mano, são os mesmos homens, né? Os dois vendem o filho e neto como mercadoria, né? Os dois tratam casamento como contrato. Os dois acham que amor é insubordinação. A diferença entre eles, claro, é o endereço aí e o status social. E Seyran e Ferit vão ficar marcados com esse casal mais intenso dos últimos tempos. Até hoje, o povo shippa os dois juntos, mas eles são muito reservados, os atores turcos. Um bastidor aqui para vocês é diferente do Brasil, sabe? Eles não têm muito esse hábito, não digo todos, né? A grande maioria, eles não têm esse hábito de. Porque é uma cultura europeia, barra asiática, Turquia tem várias culturas, então são mais reservados, eles são mais íntimos. Então eles não têm essa necessidade de autopromover a vida pessoal deles. Então, eles são muito reservados, a grande maioria. Então eles se expõem muito pouco, tanto o Mert quanto a Afra. O Mert até expõe um pouquinho mais, mas a Afra é muito reservada. Mas a gente tá de olho porque
Ambos já estão em novas produções, ela em Aba, ele fez Delican Lee, e agora vamos aguardar o futuro deles aí, o que reserva. Parece que o Mertz já tá vindo numa nova produção aí, a gente segue acompanhando, porque esses casais de sucesso sempre vão estar aqui no Minha Novela Brasil. Tamo junto e até a próxima.